Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. A palavra do Senhor nos diz em Êxodo 33, versículo 11, que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. É impressionante esse relacionamento de Deus com Moisés, um relacionamento de amizade, ao ponto de Deus falar com Moisés e Moisés ter o privilégio de ouvir as palavras diretamente da boca de Deus. E, meus amados irmãos, eu creio que este tipo de relacionamento de intimidade, Deus também, Ele quer para nós. Ele quer desenvolver conosco relacionamento de amizade e intimidade. Mas entenda isso, Moisés, para chegar a esse nível de relacionamento com Deus, ele precisou atender o chamado de Deus na sua vida. E ao atender o chamado de Deus na sua vida, Moisés precisou superar algumas situações que eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, Moisés precisou superar as experiências do passado. Você sabe que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 estágios de 40 anos. Moisés viveu 120 anos de vida. E nos seus primeiros 40 anos foram os 40 anos do Egito. Os 40 anos em que Moisés, ainda bebê, foi adotado pela filha de Faraó. Ele foi criado, embora pela sua mãe, Joquebede, e creio eu, instruído na palavra do Senhor. Mas naqueles primeiros 40 anos, Moisés ele foi ensinado naquela cultura egípcia. Em determinado momento, Moisés ele tentou, vendo a opressão de um judeu ou dos judeus, tentou ajudar a libertar um judeu de um egípcio que estava maltratando um hebreu. E naquela tentativa de agir com as suas próprias mãos, com suas próprias forças, entenda, ainda não era o tempo do chamado Deus de Moisés, não era o tempo de Moisés libertar o povo, mas ele agiu da sua maneira, sem que aquele fosse o chamado de Deus. E naquele momento isso trouxe consequências, assim como nós, quando não agimos de acordo com a vontade de Deus, trazem consequências negativas sobre a nossa vida. E aquele egípcio foi assassinado pelas mãos de Moisés. E Moisés agora ele tem que fugir das consequências da represália do faraó e das leis egípcias. E ele vai para o deserto. E ali no deserto, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Moisés conhece sua esposa Zípora, seu sogro Jetro, e ali é um novo tempo na vida de Moisés. E esse tempo no deserto é o tempo em que Moisés precisou da sua primeira superação. Superar as experiências do passado. Moisés precisou superar o Egito, deixar o Egito para trás. Assim também nós queremos desenvolver um nível de amizade profunda com Deus e atender ao chamado que Deus tem para nós. Nós precisamos deixar o Egito para trás. É preciso deixar as experiências de amargura para trás. É preciso deixar os desejos e vontades que contrariam a vontade de Deus na nossa vida no Egito, no passado. A palavra do Senhor nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas agora ali, no deserto, Moisés ele começa a viver os próximos 40 anos da sua vida. E ele chegaria até os 80 anos ali no deserto. E a vida de Moisés, agora no deserto, ela estava relativamente confortável. Uma vida mansa, apenas pastoreando o rebanho, não tendo mais que lidar com a política e com os problemas dos egípcios ou dos judeus. E uma vida tranquila, podemos dizer, e sossegada relativamente. Mas é neste momento em que Deus aparece a Moisés na sarça ardente e faz o seu chamado a Moisés. E nesse momento Moisés reluta e luta contra Deus para não atender o chamado. E muitas vezes é preciso agora também essa superação que Moisés teve. Superar o presente da zona de conforto. Porque às vezes Deus também está te chamando. E Deus está te chamando para que Ele possa fazer coisas grandes através da sua vida. Mas para isso é preciso que nós possamos deixar o nosso comodismo de lado. É preciso que nós possamos deixar as coisas que nos prendem a uma vida medíocre para uma vida profunda com Deus, relacionamento profundo com Deus, porque Deus ele tem coisas grandes na nossa vida. Deus ele quer nos usar para realizar a sua obra. O missionário, grande pai de missões mundiais, ele disse certa vez: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Sabe, meu amado irmão, talvez você esteja achando que esse momento da sua vida é um momento confortável, mas Deus quer te tirar essa zona de conforto para que você possa viver os sonhos de Deus. E Deus quer te usar para abençoar pessoas. Mas Moisés não parou por aí. Moisés ele atende esse chamado, ainda que relutante, e vai para o Egito. Mas não foi tão fácil assim. Porque além de superar a experiência do passado, além de ter que superar
o presente de zona de conforto, ele precisava agora também superar um futuro de insegurança. Porque diz a palavra do Senhor que Moisés ele questiona Deus. Ele achava que não tinha uma boa oratória para falar com o faraó, ele se achava pesado de língua, ele achava que o povo de Deus também não iria lhe ouvir, não iria entender que um Deus que apareceu a ele no deserto tinha o chamado. E todos esses questionamentos que Moisés ele faz para Deus, está registrado em Êxodo 3 e 4, Deus tem uma perfeita resposta para Moisés. Eu quero dizer para você que Deus também, quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza. Ele está te chamando, Ele vai se responsabilizar por você. A resposta de Deus para o seu coração, ela é perfeita. E não apenas a resposta, o agir de Deus. Porque aqueles aos quais Ele chama, Ele vai preparar, Ele vai capacitar, Ele vai ajudar. E Deus Ele quer que você possa deixar toda a tua insegurança agora, toda a tua inquietude, toda a tua ansiedade diante dEle. A sua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele está cuidando de vós. Deus ele vai te usar para abençoar pessoas, sobretudo nesse tempo difícil, de pessoas que carecem de conhecer esse Cristo Salvador, esse Cristo Libertador. Moisés foi usado por Deus, você sabe o final da história. Deus usou com milagres tremendos ali no Egito, ao ponto de Faraó foi sendo quebrantado e deixar o povo de Deus partir para a terra que manava leite e mel, e o povo foi liberto. Assim também nesse tempo Deus quer libertar pessoas através do sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. E para isso Ele quer usar você como seu instrumento. Então, supere todas as experiências negativas do seu passado. Supere essa zona de conforto e atenda o chamado de Deus. Mas também, se você está inseguro como Deus vai lhe usar, como você vai agir, coloque na mão de Deus. Supere também o futuro da insegurança, porque Deus ele tem cuidado de você. E fazendo isso, você vai experimentar um nível de relacionamento tão profundo com Deus, que você também poderá, assim como Moisés, ser chamado amigo de Deus. E você vai desfrutar dessa profunda e perfeita amizade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.